Olá, tudo bem? Esse é o projeto audiovisual feito por 3 alunos da Escola Visconde Porto Seguro. Nesse projeto, nós iremos tratar sobre o racismo estrutural. E não existe melhor forma de começar a falar sobre o assunto se não for explicando ele. Bom, para ser sincero e modéstia à parte, eu ainda não estou tão qualificado para falar do assunto. Por isso, nós chamamos o advogado Everton, um advogado negro nascido e crescido em periferia e que venceu a vida através do seu esforço. E ele é muito bom no assunto e por isso que chamamos ele para falar um pouquinho com a gente e explicar para a gente um pouquinho desse assunto. Então vamos lá. E aí, mano, você pode se apresentar aí pra gente? Bom, meu nome é Everton da Silva Carvalho, tenho 31 anos, sou advogado, sou membro do Conselho Nacional de Segurança Pública em Brasília e sou fundador do projeto Favela Forever, que é onde a gente realiza o desencarceramento em massa da juventude negra e pobre através de consultorias jurídicas e atuação jurídica para pessoas pobres que estão sendo acusadas de crimes que não cometeram, pessoas inocentes. Você pode explicar pra gente um pouquinho sobre o racismo estrutural? Olha, o racismo estrutural é um sistema que privilegia pessoas não negras em detrimento de pessoas negras. O que eu quero dizer com isso? O racismo é um ato de ser racista, o ato propriamente dito, né? Você, por exemplo, impedir uma pessoa de entrar numa loja. A injúria racial é o ato de você insultar uma pessoa com o objetivo de ofender a sua honra através de insultos racistas, com base na sua cor, etnia, orientação sexual, crença, enfim. Já o racismo estrutural, ele não pressupõe que a pessoa tenha que necessariamente praticar uma violência contra a outra. O sistema em si, de uma forma interna, psíquica, faz com que essas pessoas sejam racistas por si só. E eu vou dar um exemplo do que poderia ser o racismo estrutural. Quando você vê uma empresa que tem 98% das pessoas brancas trabalhando lá, e as pessoas negras que tem ocupam ou os subempregos como cargo de faxineira, a pessoa do café e os cargos de chefia e de liderança não são ocupadas por pessoas negras, não necessariamente quer dizer que as pessoas negras não estão preparadas. Não é isso, é que inconscientemente ou às vezes até conscientemente as pessoas optam por contratar pessoas brancas porque a estrutura do sistema privilegia essas pessoas para que elas tenham acesso a esses tipos de cargo ou esses tipos de posições de poder dentro da sociedade. Bom, beleza. Agora você já teve essa explicação perfeita aí do advogado, que deu para entender bastante sobre o racismo estrutural. Agora, eu vou pedir para que você volte um pouquinho, lembre na sua memória, quando o advogado fala sobre um projeto social que ele tem chamado Favela Forever. Dá uma olhadinha aí. E sou fundador do projeto Favela Forever, que é onde a gente realiza o desencarceramento em massa da juventude negra e pobre através de consultorias jurídicas e atuação jurídica para pessoas pobres que estão sendo acusadas de crimes que não cometeram, pessoas inocentes. Beleza, agora que você viu, eu quero te explicar basicamente o que é esse projeto social que o advogado tem. Esse projeto social que ele tem é um projeto voluntário que ele faz que ajuda famílias que tiveram familiares que foram presos injustamente. E ele já liberou muitos jovens negros dessa forma, que muitas vezes acabam sendo presos por reconhecimento faciais ou por enganos policiais que são racistas, porque é exatamente o racismo estrutural que está dentro desses casos, que o policial talvez não esteja sendo racista diretamente, porém o que acontece é que o policial tem a ideia na cabeça dele, que já está enraizada, de que o ladrão é aquele que é preto. E muitas vezes ele acaba por um reconhecimento facial errado ou por uma falsa testemunha, acaba prendendo pessoas inocentes. E através desse projeto, de forma voluntária, ele liberta essas pessoas inocentes. E é um projeto muito legal. E então a gente pediu para ele falar um pouco sobre o projeto e contar pra gente um caso que tenha o racismo estrutural bem visível pra gente. E ele contou pra gente um caso excepcional que explica muito bem. Vamos ouvir. Beleza, você consegue agora
falar pra gente como se aplicar na prática, mas dando outro exemplo, talvez até com o seu projeto social do Favela Forever? Cara, eu vou dar um exemplo para vocês que vocês vão conseguir entender bem. Vocês são 3 jovens brancos de classe média alta que estudam em uma escola de elite. Dificilmente vocês seriam confundidos com um criminoso específico. No caso concreto, principalmente no caso do meu projeto, teve um caso de um rapaz que foi preso praticamente na porta de casa. Ele estava comendo uma pizza no estacionamento da casa dele, dentro da casa, no estacionamento. Ele escutou uma batida de carro. Ele saiu para ver, tinham 2 caras que passavam correndo e o policial prendeu ele. Falou, não, é você, é você, é você, é você. Só porque ele é negro. Então, inconscientemente, ou de novo, conscientemente, o policial ele sempre vai imaginar que aquele jovem negro, aquele pode ser qualquer um, aquele mesmo. Ele vai ser o cara que estava cometendo o crime. Não necessariamente ele é o criminoso, mas o racismo estrutural faz com que a força policial olhe para aquele cara e o direito de presunção de inocência dele não existe. Então ele não é considerado inocente. Ele é considerado culpado apenas e tão somente por ser uma pessoa negra. E muitas vezes essas pessoas são condenadas. Eu tenho casos no projeto de pessoas que ficaram presas há mais de 2 anos e depois a gente conseguiu provar que não era ela a autora do crime. E ela foi presa apenas e tão somente por ser uma pessoa negra. Só isso. Beleza. Depois de ter visto tudo isso, ter visto esse caso, ter entendido como o racismo estrutural funciona e ter entendido como a sociedade é e como ela é preconceituosa e como isso está de vez em quando muito fora do nosso alcance ou na verdade não está. Bom, pois é. Eu acredito que sozinho a gente não vai conseguir resolver as coisas. Mas se todos nós se juntarmos, talvez conseguiremos. E talvez nós, brancos, deveríamos ajudar nessa causa. Então, vamos fazer o seguinte. Eu e o Davi, da minha equipe, do meu grupo aqui para esse trabalho, vamos falar o que nós fazemos e o que nós pretendemos fazer para ajudar no combate do racismo estrutural, beleza? Então, calma aí, eu vou chamar o Davi, calma aí. Eu sou branco e me identifico como branco. Sou de mãe alemã e pai brasileiro, nascido na Alemanha. E sempre estudei em uma escola elitizada, aqui no Porto Seguro. Eu preciso saber usar esses privilégios que eu sei que eu tenho para ajudar ao combate do racismo e do racismo estrutural. Por exemplo, a compartilhação de ideias de pessoas negras e marginalizadas em grupos de amigos é um exemplo de ajuda, ou em redes sociais. Outro exemplo é do nosso entrevistado, o advogado Everton, que a gente chamou para entrevistar a gente. Assim, também dando mais uma visão para um cara que veio da favela e já passou por muitas dificuldades na vida. E esse é um papel que eu posso exercer na comunidade e na sociedade para ajudar ao combate do racismo estrutural e do racismo. Caramba, o Davi tá com umas ideias boas mesmo, bem legal. Bom, agora eu vou falar um pouco o que eu faria para combater o racismo estrutural, ajudar nesse combate. Eu, como uma pessoa branca, reconheço que tenho privilégios. Eu nasci numa família boa, nasci numa família onde recebi amor e carinho, sempre tive acesso a uma educação boa, privada, então eu reconheço que eu tenho esses privilégios. E reconhecendo que eu tenho esses privilégios, eu tenho que utilizar esses privilégios de alguma forma, que eu vá acrescentar alguma coisa não só na sociedade, mas também que eu vá ajudar numa batalha e numa luta. Uma dessas lutas que eu posso ajudar, e que é a que a gente está abordando nesse projeto, é o racismo estrutural. O racismo estrutural está dentro da sociedade e existem formas de combatê-lo. E nós, pessoas brancas, temos alguns deveres e alguns afazeres para que a gente ajude nessa batalha. Reconhecendo meus privilégios, eu entendo que talvez agora, enquanto aluno, estudante, sem uma posse financeira, eu não possa fazer muita coisa. Mas eu tenho plena ciência de que quando eu tiver os recursos, eu irei ajudar. Hoje em dia, já ajudo de algumas formas, mas talvez lá para frente, caso abra uma empresa, caso tenha um comércio,
posso empregar pessoas negras com empregos melhores. Se tiver uma empresa, posso empregar com cargos altos pessoas capacitadas negras. Se trabalhar numa empresa, posso indicar pessoas negras para cargos altos. Então, dessa forma, eu posso ajudar a combater o racismo estrutural. Beleza, acho que agora foi tudo. Na verdade não, né? Tá faltando o mais importante. O que será que a pessoa negra quer que mude? O que ela quer de mudança? Para que ela não se sinta excluída, para que ela não se sinta prejudicada. Bom, mais uma vez, nada melhor, né, do que dar voz a essas pessoas. Assim como disse o Davi, vamos fazer o seguinte: a gente tem um pertinho da gente, uma pessoa que pode nos ajudar pertinho da gente, o Rafa. Rafa é da nossa equipe. Então vamos lá, a gente vai conversar agora com o Rafa, entender um pouco o que nós brancos podemos parar de fazer e o que nós devemos fazer para que a gente ajude nesse combate ao racismo estrutural. Vamos ver um pouquinho o Rafa. Olá, me chamo Rafael e tenho 16 anos. Nasci no Acre, de uma família pobre e negra. Infelizmente, eles não conseguiram cuidar de mim e com isso me puseram na adoção. Por sorte, fui adotado por uma família branca europeia. Esse acontecimento é um exemplo de como acabar com o racismo e o racismo estrutural, pois eles não se importaram com a minha cor. E sim pensaram, irei dar uma oportunidade para ele. Eu, como negro, irei agora dar alguns exemplos e dicas de o que os brancos podem fazer para acabar com o racismo estrutural e o racismo. Bem, a primeira dica é acabar com as piadas racistas e acabar com o vocabulário racista, que infelizmente está dentro da nossa língua portuguesa. Um último exemplo que eu irei dar agora é de, caso vocês vejam um ato racista acontecendo, interferir na hora, pois com isso os negros vão se sentir mais seguros e mais acolhidos pela sociedade. Isso são alguns exemplos que eu gostaria de dar e obrigado. Beleza, agora nosso projeto chegou ao fim, mas espero que tenham gostado e tenham aprendido um pouco sobre o racismo estrutural, tenham entendido mais a fundo como esse tipo de preconceito funciona, sabe? Então, espero ter ajudado, espero que gostem do conteúdo. Um agradecimento especial ao Davi e ao Rafael, que fazem parte da equipe e que auxiliaram no trabalho, e também ao Everton, o advogado, que auxiliou também muito no trabalho com sua entrevista e pôde nos explicar um pouco melhor como funciona o racismo estrutural e também trazer os exemplos do projeto social dele. Então é isso, muito obrigado.